matéria para hoje temos o Guia Prático 9. Portanto, esta parte inicial vai ser para o Guia Prático 9. Vamos aqui resolver uma ou duas questões aqui do Guia Prático 9. Portanto, o Guia Prático 9 tem aqui um conjunto de exercícios que saíram em exames anteriores. Portanto, isto geralmente vale entre 2 a 4 valores. Portanto, é bom vocês depois tentarem também em casa resolverem aqui estes exercícios. Portanto, é assim, uma pergunta destas sai. Portanto, uma pergunta tipo esta. Eu não estou a dizer que sejam essas. Sim. Portanto, não, sim, portanto, é assim. Sim, portanto, é assim. Isto é uma pergunta típica que costuma ser nos exames todos. Portanto, a última pergunta do exame geralmente é a recursividade sobre arreios. Portanto, isto é uma pergunta típica. Portanto, se vocês resolverem isto, estão a prepararem-se para essa pergunta típica que sai sempre lá no fim. Recursividade sobre arreios. Portanto, aqui vocês têm várias questões. Portanto, elas são sempre a mesma, é sempre sobre o mesmo tema, que é a recursividade sobre arreios. É assim, nós já falámos de recursividade lá para trás, aí a meio do semestre, mas agora vamos aplicar a recursividade sobre arreios. Para recursividade existem dois termos, recursividade ou recorrência. Eu gosto mais de recursividade, as pessoas são pausadas que gostam mais de recorrência. Pronto, há os dois termos, mas querem dizer aqui a mesma coisa. O resto da aula, a segunda parte da aula, portanto, será para tirar dúvidas sobre o trabalho. Portanto, vocês podem aproveitar depois a segunda hora para tirar dúvidas sobre o trabalho. As próximas aulas também serão para tirar dúvidas sobre o trabalho ou dúvidas que existam para trás sobre os guias práticos. Portanto, é sempre bom vocês em casa tentarem resolver os guias práticos. Se tiverem dúvidas, podem colocar essas dúvidas. Aqui vamos escolher aqui uma questão, até pode ser a mesma que eu escolhi. Que eu escolhi da parte da manhã, que é esta, a questão 3. Vamos resolver esta questão. Acho que é uma questão interessante. Portanto, isto foi exame normal, 2008-2009, e pede o seguinte, a questão. Portanto, define um método recursivo que recebe um array de inteiros e devolve a soma dos elementos em posições pares. Portanto, vai somar os elementos todos pares, que estão nos índices pares, menos a soma dos elementos das posições ímpares. Portanto, temos as posições todas pares, menos a soma das posições todas ímpares. Por exemplo, se o array for 10, 20, 30, 40, 50, então o método deve devolver as somas das posições pares. É a posição 0, 2 e 4, então vai somar o 10, ou o 30 e o 50, menos as posições ímpares. A posição ímpar é 1 e 3. Portanto, e o método para este array deve dar 30. Ok, portanto é isto que se pretende. Portanto, isto é uma questão semelhante às que se fizeram na aula teórica. Eu vou resolver isto de forma iterativa com um ciclo e depois vocês podem resolver de forma recursiva. Portanto, podemos utilizar o projeto da aula anterior. Nós já tínhamos coisas parecidas, aqui uma função que somava só os pares, portanto isto era parecido. Podemos usar essa? Sim, podemos usar este projeto e agora vamos acrescentar. Dos pares já serve para batendo e subtrair esta vida. Sim, mas eu quero uma função que faça tudo ao mesmo tempo. Quero uma função recursiva que quer fazer tudo. Podemos a partir dessa depois adicionar o parâmetro de subtração. Podem aqui adaptar, portanto, a ideia será depois adaptar, mas portanto, de uma forma ou de outra, portanto, quero só uma única função recursiva que faça isso tudo. Portanto, eu vou implementar a função iterativa, portanto, isto devolve o número inteiro, soma e subtração. Isto recebe um array de inteiros. A estrutura inicial é, geralmente eu utilizo, que é criar uma variável para o resultado e no fim devolvo este resultado. E agora aqui dentro é então implementar o que se pretende. Portanto, o que se pretende é percorrer os elementos todos. Se o índice for par, soma-se. Se o índice for ímpar, subtrai-se. Um ciclo. Percorrer os elementos todos.
Dentro do ciclo, portanto, é necessário verificar se o índice é par ou se o índice é ímpar. Se o índice for par, portanto, o resto da divisão por 2 der igual a 0, quer dizer que o índice é par. Então faz uma operação qualquer, se for ímpar faz uma operação diferente. Ok, então é isso que tens que colocar aqui. Res, se for par, adiciona-se. Se for ímpar, boa noite. Se for ímpar é semelhante, mas neste caso subtrai-se. E depois já houver dúvidas já explico. Então, estamos a resolver isto. Estamos no Guia Prático 9. O Guia Prático 9 tem um conjunto de questões que saíram em exames, até típico, uma questão destas. E vamos então resolver aqui a primeira questão aqui dos exames, que é esta, questão 3. Definir um método recursivo que recebe um array de inteiros e devolve a soma dos elementos nas posições pares menos a soma dos elementos das posições ímpares. Portanto, se o array for este, 10, 20, 30, 40, 50, então isto tem que devolver a soma das posições pares, que é a posição 0, 2 e 4, menos a soma das posições ímpares, que é a posição ímpar é 1 e 3. Então dá ao menos o 20 mais o 40, e o resultado tem que dar 30. Portanto, o 0 é par. Portanto, o 0 é par, sim. Portanto, pretende-se implementar isto de forma recursiva. Portanto, eu implementei de forma iterativa, que está aqui, que agora vou explicar, e depois vocês façam a forma recursiva. Forma iterativa. Portanto, uma variável para o resultado. Portanto, como estamos a fazer somas, inicia-se a variável a 0. É necessário percorrer todos os elementos do array. Temos que percorrer todos os elementos do array. E depois temos que ver se o índice é par ou é ímpar. Portanto, o resto, quando só tem um número, como tem o resto da divisão por 2, isto ou dá 0 ou dá 1. Se o número for par, dá 0, o resto da divisão dá 0. Se o número for ímpar, dá 1. Portanto, se o resto do i por 2 for 0, quer dizer que é par. Portanto, se a posição é par, queremos somar ao resultado. Mais igual. Portanto, este mais igual, isto é a mesma coisa que ter. Portanto, se eu tiver isto, i mais mais. Ter i mais mais é a mesma coisa que ter i toma o valor de i mais 1. Que é a mesma coisa que fazer i mais igual a 1. Ok? Portanto, isto são sintaxes iguais. Mas isso vai fazer a mesma coisa. Portanto, i mais mais. A mesma coisa que em implementar uma unidade. A mesma coisa que fazer i igual a i mais 1. É a mesma coisa que fazer i mais igual a 1. Portanto, isto é adicionar ao i o valor 1. Portanto, é isso que estamos aqui a fazer. Portanto, se o índice for par, adiciona-se o valor que está no array, na posição i, à variável do resultado. Se o i for ímpar, portanto, se estivermos numa posição ímpar, num índice ímpar, então subtrai-se este valor, o valor que está no array, ao resultado. E assim, ou estamos a adicionar ou estamos a subtrair. A função aqui no MetroRun int o res é igual this.soma. Vou criar aqui um array int 10, 20, 30, 40, 50. Fecha ponto e vírgula.
vou dar um nome diferente. Som SS. Portanto, se isto estiver a funcionar, tem que dar 30. Segundo o enunciado, vou só escutar isto. Portanto, deu o esperado, que é 30.